Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 37, Princípios no Estudo e Aprendizado. A mente e as afeições têm de ser educadas. Deus deu à razão as faculdades mentais. Se, porém, forem deixadas ineducadas e despreparadas, deixam o homem tal como se revela no pagão feroz. A mente e as afeições requerem educação e orientação por professores. Tem de haver preceito e mais preceito, regra sobre regra, Isaías 28, verso 10, para guiar e educar o agente moral humano a fim de que trabalhe em cooperação com Deus. Deus opera no agente humano mediante a luz de sua verdade. A mente iluminada pela verdade vê a verdade distinta do erro. A mais alta cultura da mente recebe a mais plena aprovação de Deus. A mente humana é suscetível do mais alto cultivo. Uma vida devotada a Deus não deve ser uma vida de ignorância. Muitos falam contra a instrução devido a ter Jesus escolhido incultos pescadores para pregar seu evangelho. Afirmam haver ele mostrado preferência pelos ignorantes. Muitos homens instruídos e de destaque acreditaram em seus ensinos. Houvessem estes destemidamente obedecido às convicções da consciência e havê-lo-iam seguido. Suas aptidões teriam sido aceitas e empregadas no serviço de Cristo caso se houvessem oferecido. Não tiveram, no entanto, força moral em presença dos severos sacerdotes e ciumentos príncipes para confessar a Cristo e arriscar a própria reputação ligando-se ao humilde Galileu. Jesus não desprezava a educação. A mais alta cultura do espírito, quando santificada mediante o amor e o temor de Deus, recebe sua inteira aprovação. Os humildes homens escolhidos por Cristo estiveram com ele por 3 anos, sujeitos à enobrecedora influência da majestade do céu. Cristo foi o maior educador que o mundo já conheceu. Deus aceitará a mocidade com seus talentos e a opulência de suas afeições, caso a ele se consagrem. É-lhes possível atingir um mais elevado grau de grandeza intelectual e, se forem equilibrados pelos princípios religiosos, poderão levar avante a obra que Cristo veio do céu para efetuar, sendo assim coobreiros do Mestre. Não se satisfaz com trabalho de segunda ordem. O verdadeiro ensinador não se satisfaz com trabalho de segunda ordem. Não se contenta com encaminhar seus estudantes a um padrão mais baixo do que o mais elevado que lhes é possível atingir. Não pode contentar-se com lhes comunicar apenas conhecimentos técnicos, fazendo deles meramente hábeis guarda-livros, destros artistas, prósperos homens de negócios. É sua ambição incutir-lhes os princípios da verdade, obediência, honra, integridade, pureza, princípios que deles farão uma força positiva para a estabilidade e o erguimento da sociedade. Ele quer que eles, acima de tudo mais, aprendam a grande lição da vida sobre o trabalho altruísta. A mente deve ser levada mais alto. Sou instruído de que devemos levar a mente de nossos estudantes para mais alto do que agora muitos julgam ser possível. Coração e mente devem ser educados de modo a preservar sua pureza mediante o receber diário suprimento da fonte de eterna verdade. A mente e a mão divinas preservaram através dos séculos o registro da criação em sua pureza. É a palavra de Deus, tão somente, que nos dá um autêntico relato da criação de nosso mundo. Esta palavra deve ser o principal estudo em nossas escolas. Aqui podemos entreter conversa com patriarcas e profetas. Aqui podemos aprender o que nossa redenção custou àquele que era igual ao Pai desde o princípio e que sacrificou a vida a fim de que pudesse estar diante dele um povo remido de todas as coisas comuns, terrenas e renovado à imagem de Deus. A verdadeira educação combina o intelectual e o moral. O Senhor tem esperado por muito tempo que nossos professores andem na luz que lhes enviou. A necessidade de humilhação do próprio eu para que Cristo possa restaurar a imagem moral de Deus no homem. O caráter da educação ministrada precisa ser consideravelmente alterado antes que ela possa dar a devida feição a nossas instituições.
É somente quando as nossas faculdades intelectuais e morais são combinadas para se obter educação que é alcançada a norma da palavra de Deus. A verdadeira piedade enobrece e aprimora. Nosso povo de toda parte permite que a mente tome uma direção muito baixa, um ponto de vista muito estreito. Permitem que os planos de agentes humanos os guiem e um espírito mundano os molde, em vez dos planos de Cristo e o Espírito de Cristo. Sou instruído a dizer ao nosso povo: olhai acima do que é terreno, para o celestial. Algarismos não são prova de sucesso. Se fossem, Satanás poderia ter muitas reivindicações. É o grau de poder moral que impregna nossas instituições, nossas escolas e nossas igrejas. Deveria ser motivo de regozijo para todos, desde o mais alto até o menor, representar a Cristo em virtudes cristãs. Aprendam todos os nossos professores que a verdadeira piedade, o amor mostrado na obediência a Deus, enobrece e aprimora. Necessária a integridade. Na formação do nosso caráter, a integridade é necessária ao êxito. Importa haver sincero desejo de executar os planos do construtor mestre. As vigas empregadas precisam ser sólidas. Nenhuma obra descuidosa, que não seja digna de confiança, pode ser aceita. Isto arruinaria o edifício. Todo o ser deve ser posto nesta obra. Ela requer resistência e energia. Não há reserva para ser gasta em assuntos sem importância. Importa pôr na obra determinada força humana, em cooperação com o obreiro divino. Importa esforço perseverante para romper com os costumes e máximas e companhias do mundo. São essenciais profundeza de pensamento, sinceridade de propósito, firme integridade. Não deve haver preguiça. A vida é um depósito sagrado, e cada momento deve ser sabiamente empregado. Questões triviais enfraquecem a mente. O estudante que, em lugar dos amplos princípios da palavra de Deus, aceite ideias comuns e permita que o tempo e a atenção sejam absorvidos com assuntos triviais, de lugar comum, verá que a mente se tornará atrofiada e enfraquecida. Ela perderá o poder do crescimento. A mente tem de ser educada de modo a compreender as importantes verdades que concernem à vida eterna. Negócios temporais não devem ser negligenciados. A vida é demasiado solene para ser absorvida em negócios terrenos e temporais, em um remoinho de cuidados e ansiedades pelas coisas terrenas que são apenas um átomo em comparação com as de interesse eterno. Contudo, Deus nos chamou para servi-lo nos afazeres temporais da vida. Diligência nesta obra é tanto parte da religião verdadeira como a devoção. A Bíblia não apoia a ociosidade, que é a maior maldição de nosso mundo. Todo homem e mulher verdadeiramente convertidos serão trabalhadores diligentes. A espécie de homens chamados a ensinar. A causa de Deus precisa de professores que tenham altas qualidades morais e aos quais pode ser confiada a educação de outros, homens que sejam sãos na fé e tenham tato e paciência, que andem com Deus e se abstenham da própria aparência do mal, que estejam em tão íntima comunhão com Deus, que sirvam de condutos de luz. Em suma, cavalheiros cristãos. As boas impressões causadas por esses nunca se apagarão, e a educação assim ministrada perdurará através da eternidade. Aquilo que for negligenciado nesse processo educativo provavelmente ficará por ser feito. Quem quer empreender essa obra? Oxalá houvesse jovens e cavalheiros fortes, arraigados e firmados na fé, que possuíssem tão viva comunhão com Deus que pudessem, se assim fosse aconselhado por nossos irmãos dirigentes, frequentar nossos colégios superiores de nossa terra, onde teriam um campo mais amplo para estudo e observação. A associação com diferentes classes de espíritos, um conhecimento da operação e dos resultados de métodos populares de educação e um conhecimento de teologia, como é ensinada nas principais instituições de ensino, seriam de grande valor para esses obreiros, preparando-os para trabalhar em favor das classes educadas e para enfrentar os erros prevalecentes em nosso tempo. Era esse o método seguido pelos antigos valdenses, e se fiéis a Deus, nossa juventude, tal qual a deles,
Faria uma boa obra mesmo enquanto ainda estudando, em semear as sementes da verdade em outras mentes. Hábitos corretos deixam impressão sobre o caráter. A formação de hábitos corretos deve deixar sua impressão sobre a mente e o caráter das crianças, para que pratiquem o que é direito. Significa muito colocar tais crianças sob a influência direta do Espírito de Deus, educando e disciplinando-as na doutrina e admoestação do Senhor. A formação de hábitos corretos e a manifestação do devido Espírito requerem ingentes esforços no nome e na força de Jesus. O mestre precisa perseverar, apresentando preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, com toda a longanimidade, paciência, simpatia e amor, ligando essas crianças a seu coração pelo amor de Cristo revelado em sua própria pessoa. Caracteres não formados num só molde. Os professores devem considerar que não estão lidando com anjos, porém com seres humanos com idênticas paixões que eles próprios. Os caracteres não são formados num só molde. Há aspectos de caráter de toda espécie, recebidos como herança pelas crianças. São assim revelados os defeitos e as virtudes dos traços de caráter. Que todo mestre leve isto em consideração. A deformidade hereditária e cultivada do caráter humano, bem como a beleza de caráter, terão de ser enfrentadas, e muita graça cultivada no mestre, a fim de saber como lidar com os errantes para o seu bem presente e eterno. O impulso, a impaciência, o orgulho, o egoísmo, presunção, se acariciados, causarão um grande número de males que podem lançar a alma no campo de batalha de Satanás, sem sabedoria para dirigir a embarcação, mas estando em perigo de ser arremessada de uma parte para outra ao bel prazer das tentações de Satanás, até naufragar. Todo professor tem de vigiar seus próprios traços peculiares de caráter, para que Satanás não o use como seu agente para destruir almas, por meio dos seus próprios traços de caráter não consagrados. Tem de ser semelhante a Cristo no trato com as mentes. É um instrumento que opera diariamente que deve ser posto em exercício, uma fé que atua pelo amor e purifica a alma do educador. É a revelada vontade de Deus, acatada como vossa autoridade suprema. Se Cristo, a esperança da glória, é formado no interior, a verdade de Deus agirá de tal maneira sobre vosso temperamento natural que seu poder transformador será revelado num caráter transformado. E não convertereis a vontade de Deus em mentira perante qualquer de vossos alunos por vossa influência, mediante as manifestações de não santificado coração e temperamento. Nem revelareis que a graça de Cristo não é suficiente para vós em todas as ocasiões e em todos os lugares, por vossa exteriorização de um temperamento egoísta, impaciente, que não se assemelha ao de Cristo ao lidar com a mente humana. Evidenciareis assim que a autoridade de Deus sobre vós não é meramente nominal, mas em realidade e verdade. Deve haver uma separação de tudo que é objetável ou não cristão, por mais difícil que seja para o verdadeiro crente. Contínua censura confunde a criança. O céu vê na criança o homem ou a mulher não desenvolvidos, com aptidões e poderes, que corretamente orientados e desenvolvidos com sabedoria celestial, tornar-se-ão os instrumentos humanos pelos quais as influências divinas podem cooperar para serem coobreiros de Deus. Palavras ásperas e contínua censura confundem, mas não reformam a criança. Não pronuncieis essa palavra irritada. Conservai vosso próprio espírito sob a disciplina de Jesus Cristo. Aprendereis então a ter compaixão e simpatia para com os que estiverem sob vossa influência. Não vos mostreis impacientes nem ásperos, pois se essas crianças não precisassem educar-se, não necessitariam de vantagens da escola. Elas devem ser paciente, bondosa e amorosamente ajudadas ao subir a escada do progresso, subindo degrau após degrau na obtenção de conhecimentos. Cuidado na eliminação de estudantes. Tenha cuidado no que faz na questão de eliminar estudantes. É esta uma questão solene. Apenas uma falta muito grave deve autorizar essa disciplina. Deve haver cuidadosa consideração de todas as circunstâncias ligadas ao caso.
Estudantes que deixam o lar perto ou longe, por vezes a milhares e milhares de quilômetros, ficam privados das vantagens do lar, e uma vez eliminados da escola, perdem também os privilégios da educação. Todas as suas despesas têm de ser satisfeitas por alguém que teve esperança e confiança nesses jovens e de que seu dinheiro não seria empregado em vão. O estudante entra em tentação ou cai nela e então deve ser disciplinado pelo erro cometido. Ele sente agudamente que seu registro esteja manchado e decepciona os que confiaram em que ele desenvolvesse o caráter sob influência da educação da vida escolar, que pagará tudo o que foi investido em seu favor. Mas suponhamos que ele seja suspenso por mau procedimento. Que fará ele? Seu ânimo está na mais baixa maré, nem mesmo o brio ele cultiva. Ele representa uma despesa e perde-se tempo precioso. Quem é terno e bondoso e sente preocupação por essas almas? Não admira que Satanás se prevaleça das circunstâncias. Eles são lançados no campo de batalha de Satanás e são chamados em exercício os piores sentimentos do coração humano que se fortalecem e se confirmam. Evitar criar sentimentos de injustiça. Quando esbarras com elementos manifestos por aqueles que não possuem a religião bíblica, mas apenas uma profissão, não te esqueças de que és cristão. Rebaixas muito a tua influência e manchas tua própria vida cristã quando perdes o domínio próprio e lhes dás a mínima ocasião de pensar que os maltrataste. Não produzas essa impressão na mente deles, se for possível evitá-lo. Neste tempo de graça, estamos formando nosso caráter para a vida futura e imortal. Isto, porém, não é tudo, pois nesse mesmo processo de formação do caráter, devemos ser extremamente cautelosos quanto a como construímos, pois outros construirão segundo o modelo que lhes deixamos. A mente tem de ter alimento puro. A mente, como o corpo, deve ter alimento puro para que tenha saúde e força. Dai a vossos filhos algo em que pensar que esteja fora e acima deles mesmos. A mente que vive numa atmosfera pura e santa não se tornará leviana, frívola, vã e egoísta. Vivemos num tempo em que tudo o que é falso e superficial é exaltado acima do real, natural e duradouro. Deve a mente ser conservada livre de tudo o que a guiaria numa direção errada. Não deve ser atravancada com histórias sem valor, que não acrescentam força às faculdades mentais. Os pensamentos serão do mesmo caráter que o alimento que provemos para a mente. Livros ateus. O estudo de livros escritos por ateus causa grande dano. Assim, o joio é semeado no espírito e coração dos estudantes. No entanto, é esse o alimento muitas vezes propiciado ao cérebro, enquanto muitos têm reduzido os conhecimentos dos assuntos que pertencem aos interesses eternos que deveriam compreender. É precioso o talento do tempo. Dia a dia ele nos é concedido como um legado, e seremos por Deus chamados a contas quanto a ele. Deve ele ser usado para a glória de Deus, e se queremos prolongar nossa vida, se queremos alcançar a vida que se mede pela vida de Deus, temos que dar à mente alimento puro. Não se deve esbanjar tempo algum que poderia ser usado de modo correto. Os estudantes devem aprender a obedecer a Deus. Vejo que há necessidade de, sob direção divina, introduzir em nossas escolas um grande sentimento e excluir o outro. Mas a grande lição que o estudante tem de aprender é buscar a Deus de todo o coração, espírito e forças, e obedecer-lhe implicitamente. A ciência da salvação da alma humana é a primeira lição da vida. Nenhuma linha de literatura ou educação em conhecimento livresco deve tornar-se o supremo, mas conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, é vida eterna. Que os estudantes levem consigo para sua vida escolar o amor e temor de Deus. Isto representa uma sabedoria tão preciosa que palavras não podem expressar. Unidos a Deus, deles se pode dizer, como de Daniel, que Deus lhes deu sabedoria e conhecimento em todos os mistérios. A erudição é coisa boa, é desejável a sabedoria de Salomão, mas a sabedoria de alguém maior que Salomão é muito mais desejável e necessária. Pelos estudos em nossas escolas, não podemos alcançar a Cristo, mas podemos, mediante Cristo, alcançar o último degrau na ciência, pois diz a palavra inspirada: nele estáis aperfeiçoados.
Colossenses 2, verso 10. Nossa primeira obrigação é ver e reconhecer a Deus, e então Ele dirigirá a nossa vereda.